Fala galerinha, nós vamos agora para a equação do segundo grau, parte 2, que diz assim, né? O que é que nós vimos antes, né? Nós entendemos o que é a equação do segundo grau, ó, achamos o A, o B e o C, não é isso? Vimos que existem as equações de segundo grau completas e incompletas, certo? A condição de existência, que é o A ser diferente de zero, e aí nós começamos a resolver as equações do segundo grau incompleta, certo? E agora, como é que a gente faz a completa, certo? A completa. Eu vou ensinar dois métodos para se achar, né? Que a primeira é a fórmula de Bhaskara, a tão conhecida fórmula de Bhaskara, que eu acho que é o que você estava procurando, né? Antes de se chegar na fórmula de Bhaskara, né, nós temos que entender como é que se resolve a incompleta, certo? Então, para se resolver a completa, nós vamos seguir três passos. O primeiro passo, nós já ensinei para vocês, é o A, o B e o C. Não é isso? Ó. O segundo passo vai ser o tal do delta ou discriminante. Ele tem esses dois nomes. Delta ou discriminante, que é uma fórmula, né? Ó, que é B ao quadrado menos 4AC. Por isso que eu preciso saber quem é o A, o B e o C, né? E o terceiro e último caso é você fazer a fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, ok? Então essas são as três formas de se calcular. São os três passos para se calcular a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, certo? E aí, professor, como é que é isso? Então vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Então vamos lá, o primeiro passo vai ser descobrir o A, o B e o C, tá certo? Ó. Então o A é sempre quem está com o x ao quadrado, o A é 1. O B é quem está com o x, então o B é menos 3. E o C é quem está sem letra, que é 2. Então esse é o primeiro passo. E aí sempre o primeiro passo é o A, o B e o C. O segundo passo, certo? Ó, você vai atrás da fórmula de Bhaskara, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual, vamos fazer devagar, é uma substituição, pessoal. Ó, substituição de fórmula. Ó, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. E aí, delta é igual a 9 menos 8. O delta é 1. E o terceiro e último passo é a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Ó. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então vamos lá. O x é igual a menos B, ó, menos 3, ó, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, x é igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2. Esse é o momento que muitos alunos não entendem, né? Vai ter duas raízes. Então, ó, x1 é igual a 3 mais 1 sobre 2, que vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Né? Eu acho que eu coloquei aqui meio que em cima de mim, foi isso mesmo. Eu tinha esquecido desse detalhe, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Acabei colocando aqui em cima de mim. Deixa eu voltar o passo aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu voltar de novo. Vamos lá, vamos de novo, certo? Então o x, deixa eu só puxar aqui para ver quem é o A, o B e o C. Pronto. Ó, o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, meu x é igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2. E aí eu vou ter o x1, ó, que é 3. Aí eu pego o sinal de cima, mais 1 sobre 2. E o x2, ó, que é 3 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2, que é 2. E 2 sobre 2, que é 1. E aí minha solução, né, ó, minha solução é 1 e 2. Eu não sei se você entende o que é que significa solução, né? Mas a solução é porque você pode tentar infinitos valores para substituir o x.
Mas essa equação só é verdadeira, isso aqui só vai dar igual a zero, se eu substituir o x por 1 e x por 2. Esse é o significado da equação de segundo grau, certo? E aí o que é que acontece? Deixa eu colocar outro exemplo aqui, né, para você ficar se familiarizando com o delta e o bhaskara, né? Ó, x ao quadrado menos 4x, deixa eu botar 5x mais 6, pronto. Então vamos lá, vamos para os passos. Ó. O primeiro passo sempre é o A, o B e o C, certo? O A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. O segundo passo, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, o delta é igual a 25 menos 24. O delta é 1. E o terceiro passo, ó, sempre são esses 3 passos. É uma substituição. Tome cuidado com isso, tá certo? Ó. E o terceiro e último passo é a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então vamos lá. X é igual a menos 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então vamos lá. O x1, vou puxar bem para cá. Ó. 5 mais 1 sobre 2. Ó. Se menos com menos mais, eu pego sempre o sinal de cima. Raiz de 1 é 1. E o x2 eu vou pegar o sinal de baixo. Ó. 5 menos 1 sobre 2. Então vai ficar, ó, x1 é igual a 4 sobre 2, que é 2. E o x2, 4, ó. 5 mais 1 é 6, professor, que vai dar 3, ó. É o costume de fazer direto. 4 sobre 2, que dá 2. Então, minha solução é 2 e 3, certo? Então, essa é a forma que se resolve a equação do segundo grau. Professor, eu sei que essa é a pergunta geral, né? Eu posso pegar uma dessa aqui incompleta, ó, 2x ao quadrado mais 4x igual a 0, e resolver por delta e Bhaskara? Pode. Não, vamos lá, o primeiro passo, A, B e C, que é 2, 4 e 0. Segundo passo, o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, então vai ficar, ó, 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 0. Olha que lindo. O delta dá 16. Então, a fórmula de Bhaskara, ó, menos B, o B é 4, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Certo? Ó. Então, x é igual a menos 4 mais 4 sobre 4, x1. E o x2, ó, menos com mais menos, menos 4, que é a raiz de 16, sobre 4, né? Sobre 2 não, sobre 4. 2 vezes 2 é 4. Então aqui vai ficar 0, de novo, deixa eu só, 0 sobre 4, que dá 0. E o segundo caso, x2 é igual a menos 8 sobre 4, que dá menos 2. Vou tirar até, aqui o braço para você ver o menos 2, certo? Então, ó, deu a mesma solução, 0 e menos 2, ok? É isso que eu estou querendo dizer. O Bhaskara, ele generaliza, certo? Mas dependendo do problema, é a ideia de você fazer mais rápido. E aí, o que acontece? Existe outro cara, certo, que inventou também a relação de Girard. E o que é a relação de Girard, certo? A relação de Girard nos diz que a soma das raízes, certo? Ó, x1 mais x2 é menos b sobre A. Você pode demonstrar isso daí tranquilamente. E x1 vezes x2 é c sobre A. Como é que eu acho, professor? Tranquilamente. Quem é o x1, né? Ó, é menos b mais raiz de delta sobre 2A. E quem é o x2? Menos b menos raiz de delta sobre 2A. Quando eu somo x1 mais x2, ó, os denominadores são iguais, aí você cancela. Então vai ficar menos 2b, aí cancela o 2 com 2, menos b sobre A.
Mesma coisa é o produto. É só multiplicar essa coisa grande aí, né? Ó. Então, essa é a soma e o produto das raízes. Para que isso me ajuda, certo? Primeiro que podem ter problemas que só são sobre soma e produto. E o segundo, também, certo? Você pode resolver achar as raízes. Quer ver? Ó? Vamos lá. Ó, se eu tenho esse exemplo aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quem é a soma das raízes? Né? Menos b sobre a. Então vai ficar menos 5 sobre 1, que dá 5. Já fazendo direto o a e o b. E o produto c sobre a, né? Que é 6 sobre 1, que dá 6. Você sempre vai direto para o produto. Ó. O produto de dois números que dão 6. 2 e 3, 1 e 5. Ó, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 1 vezes 6, né? 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. Você sempre coloca o produto de dois números que dá o produto. 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 6 é 6. Aí você verifica a soma. Quanto é 1 mais 6? 7, não dá 5. E 2 mais 3, 5. Então, as minhas raízes são 2. Ah, professor, mas se a raiz não for inteira, eu vou passar o dia todinho? Então você vai para o Bhaskara, não é? Para achar as raízes, ok? E por último, vou falar um pouquinho sobre duas coisas, né? Primeiro, o estudo do delta, para finalizar. Ó, eu só olhando para o delta, eu consigo saber como é que são minhas raízes, certo? Primeiro, ó, se o delta ele é positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Como foi o caso das nossas diferentes. O caso dos nossos problemas. Se você for ver, ó, esse aqui, o delta, deu positivo. Então as duas raízes são diferentes. Ó. Reais e diferentes. Né? Se o delta for igual a zero, né, acontece uma coisa linda. Nós temos duas raízes reais e iguais. Aí por que, professor? Certo? Porque, ó, se você perceber, se o delta der zero, cancela o mais e o menos. Ó, cancela o mais e o menos, entendeu? Então, se o delta der zero, vai ficar igual, porque o que diferencia as raízes é o mais ou menos delta. E por último, se o delta der negativo, não possuem, ou possuem, né, raízes reais. Por que não possui raiz real? Porque está dentro da raiz. Ó. Não, isso aqui lembra que eu já falei. Ó, raiz de menos 10 não é real, certo? Isso é imaginário. Ok? Já é mais lá para frente. Então eu tenho o estudo do delta, que aí me diz maior, igual e menor das raízes. E por último, para finalizar, nós temos, se eu tiver duas raízes, eu consigo encontrar minha equação de segundo grau. É o processo inverso. Ó. Eu tenho a equação de segundo grau e acho as raízes. Né? Mas se eu tiver as raízes, eu sei a equação de segundo grau? Sabe, quer ver? Ó? Se eu tenho aqui ax2 mais bx mais c igual a zero. Eu vou dividir tudo por a, porque eu sei que o a é diferente de zero, né? Ó. A e a. Aqui cancela, vai ficar x ao quadrado. Esse mais eu vou escrever assim, ó, menos menos. Certo? Mais c sobre, porque menos com menos é mais. E 0 dividido por a, como a não é zero, dá zero. Olha que legal. Ó. Lembra que o que é x1 mais x2? É a soma das raízes menos b sobre a. E x1 vezes x2 é c sobre a, que é o produto. Então eu tenho x ao quadrado menos a soma das raízes mais o produto delas. Isso daqui, gente, eu consigo achar a equação de segundo grau. Por quê? Ó? Se eu tenho x1 igual a 2 e x2 igual a 5, como é que vai ficar a minha equação de segundo grau? X ao quadrado menos a soma. Quanto é 2 mais 5? 7. Mais o produto, 2 vezes 5, 10.
Então é por isso que toda vida seu professor colocou as equações de segundo grau e sempre davam certo. Sempre. Né? E por causa dessa fórmula aqui, ó, x² menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes. E por último, igual a zero. Né? A forma fatorada. Opa. Se eu tenho um fatorado, se eu tenho uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, qual é a forma fatorada dela, né? Isso é a vezes x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero. Certo? Eu consigo escrever. Se eu tiver as raízes e o a, eu consigo achar a equação de segundo grau sem isso daqui, ó. Né? Mas lembrando, se você tem as raízes, você consegue achar por essa forma aqui. Ok? Então, essa é a nossa aula de equação de segundo grau. Eu creio que por conteúdo já está completo, certo? O que basta agora é a gente ir para os problemas e resolver os problemas. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.